somente crer, tudo é possível, somente. Agora como orar? Aleluia. Somente cante com o coração. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor. Glória a Deus. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluia, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Senhor Deus, queremos mais uma manhã entrar diante da Tua face, Tua presença e pedir a Ti, Pai, que recebe a Tua igreja, os Teus filhos que nesta manhã deixaram seus lares e aqui vieram para adorar, para bendizer, para expressar o seu amor pela presença do Senhor. Muito obrigado por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, de pela manhã, primeiro dia da semana, já poder vir aqui e buscar o vivente, não entre os mortos, porque o Senhor já não está mais entre os mortos, mas entre os vivos. Aqui está um povo que tem sido ressuscitado, Senhor, como disse a Tua palavra, vivificados pela fé, vivificados pelo Teu sacrifício. Então viemos buscar ao vivente, não dentre os mortos, mas dentre os vivos. Portanto, uma vez mais, se revele a nós, visita os nossos corações e dá-nos mais um pouquinho da Tua graça, do Teu encorajamento, do Teu conhecimento, Pai, para o bem espiritual das nossas vidas, da nossa alma. Pai, se alguém não sente bem, reverte esse quadro nesse momento, para que o culto possa ser uma bênção, Senhor. Se alguém teria alguma coisa, Senhor, na sua vida, que fosse tropeço, embaraço, eu peço a Ti, reverte esse quadro, para que o tal possa ir embora abençoado, feliz, alegre por ter participado das solenidades do Senhor, do lugar da festa, da reunião, ajuntamento, aonde o Senhor faz presente e cumpre o propósito, a vontade do Senhor. Vai, envolve todos aqui nessa manhã, envolve a mim, envolve cada pessoa aqui debaixo dessa graça tão maravilhosa que o Senhor é, que o Senhor representa para nós todos. Eis-nos aqui mais uma vez, em Tua presença nós entramos para adorar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, alguns minutos, antes de entrarmos aqui na pregação, mas estar na casa de Deus, sem dúvida, é para nós um motivo de muita alegria e deveria ser um motivo de muita gratidão, muita satisfação no coração, especialmente quando se trata de acordar pela manhã bem cedo
e já passar em comunhão, companheirismo, amizade com Deus, essas primeiras horas do dia, até porque não são todos que têm essa oportunidade durante a semana de dedicar, de dar a Deus já as primeiras horas do dia. E aí você tem o domingo. Temos o privilégio, a graça de ter esse primeiro dia da semana, também chamado pelo irmão Brana, chamado pela Bíblia, especialmente no Velho Testamento, de oitavo dia da semana. Aí a gente tem que fazer desse dia um dia especial, um dia diferente. Eu acredito que o domingo para o cristão, não se apegando a um dia, mas o irmão Brana disse assim: se você for ter que guardar, escolher um dia para guardar, guarde o domingo. Então quer dizer que o domingo se torna para o cristianismo um dia especial, por se tratar de ser o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E tem que ser um dia bem aproveitado para o cristão. Às vezes muitos são tentados a pensar: mas eu não tenho domingo, porque você vem pela manhã, vem pela noite, passa um dia corrido, imbuído com as coisas de Deus, vamos dizer assim, as coisas da igreja. Mas isso é que é verdadeiramente o sentido do primeiro dia da semana. Um dia, vamos dizer assim, consagrado, dedicado para o cristão fazer exatamente essas coisas. Um dia que nós não deveríamos desperdiçarmos absolutamente momento algum dele com coisas que são improdutivas. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Estava lendo o testemunho da irmã Rebeca, filha do irmão Brana. Ela disse assim: o papai, quando estava em casa aos domingos, porque ele viajava muito, ela disse assim: o papai não nos deixava praticar esportes no dia de domingo. Ele não nos deixava ficar ali fora com as moças e os rapazes e brincar lá no jardim lá fora. Ele dizia assim: se vocês quiserem ler, quiserem orar, quiserem cantar, ela disse, ele nos deixava cantar o quanto nós quiséssemos cantar, mas ele não gostava de outro tipo de atividade naquele dia de domingo. Aí eu fiquei pensando: mas por que esse apego com esse dia da semana da parte do profeta irmão Brana, a ponto do irmão Brana dizer que se você pode estar na igreja no domingo e não está na igreja no domingo por livre e espontânea vontade, ele disse que aquela pessoa ainda não é uma verdadeira cristã, ela não entendeu que aquele é o primeiro dia da semana, é um dia que deveríamos tirar de uma maneira especial para reverenciarmos, para adorarmos a Deus. E a Bíblia chama até de dia de purificação. Se você depois ler a Bíblia em Levíticos 14, você vai encontrar isso. Quando havia um leproso em Israel, tinha todo um ritual para a purificação daquele leproso. Quando ele era considerado sarado, curado, então agora passava para o sacerdote, era a parte espiritual. Ele tinha 7 dias de purificação antes de entrar na sua tenda, sua casa, e antes de entrar na congregação, no ajuntamento dos filhos de Deus. Ali matava cordeiro, ali matava aves, ali eles pegavam 2 passarinhos, matava um, tirava o sangue, e eles molhavam a ponta do polegar direito daquele leproso no sangue, a ponta da orelha dele no sangue, faziam uma vassourinha com uma espécie de um cabo de vassoura, e com isopo, e pegava o sangue do cordeiro, espargia 7 vezes sobre o leproso. Depois eles submetiam ao leproso em uma depilação por completo, depilava todo o corpo dele, depois lavava ele nas águas da purificação. Era todo um ritual para ele ser integrado à casa e integrado à congregação. Mas certo é que a Bíblia diz assim, ó, no 8º dia, o irmão Brana chamou de o primeiro dia da semana,
era o dia em que ele era posto à porta da congregação e então era considerado purificado. O 8º dia, o primeiro dia da semana, era considerado o dia da purificação do leproso. É claro que nós somos purificados pelo sangue, mas o domingo, o 8º dia, que também é o primeiro da semana, deveria ter esse sentido especial para nós. Se porventura faço determinadas coisas ao longo de toda uma semana, vou me restringir, vou me tolher de fazer aquilo por respeito ao primeiro dia da semana, o domingo. Então, para o cristão, não deveria ser tão comum assim. Tem um versículo aqui que eu gostaria que vocês lessem também. Abra aí, segundo livro de Crônicas, só uma pequena palavra sobre esse dia. Dia tão importante para nós, dia de adoração, dia de escola bíblica dominical. Abra aí, segundo livro de Crônicas, seu capítulo 7, para você ver quando Salomão dedicou ali o templo, apresentou para Deus os propósitos, os objetivos do ajuntamento de Israel, o que significava o templo, o que eles iriam fazer no templo. E aí você vê que depois que Salomão dedica o templo aqui em 2 Crônicas 7, e ora, e a glória de Deus desce, o fogo desce do céu, a nuvem toma todo aquele santuário. 2 Crônicas 7, versículo de número 9, quando chega no verso 9, 8 e 9, o 8 diz assim, e assim naquele tempo da dedicação, celebrou Salomão a festa 7 dias, toda semana, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, e ao 8º dia, está vendo? Celebraram o dia de quê? O dia da restrição. Os outros dias não, mas ao 8º dia celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Mas eu achei interessante esse verso, quando diz que no 8º dia celebraram o dia da restrição. O 8º, que também é o primeiro da semana, disse o irmão Brana. Aqui celebraram o dia da restrição. Então, o domingo nós deveríamos restringirmos muitas coisas, muitas conversações, muitos excessos, muitos exageros. Quem tem o hábito, eu acho que domingo não é dia de ficar navegando em internet, não é dia de ficar assistindo televisão, não é dia de ficar congratulando e churrascos e festas e fugindo completo. Nada contra se assentar e um almoço em família, é o dia que tem mesmo para isso. Mas, lembrando disso, tem coisas que nós temos que nos restringirmos, para mostrarmos com pequenas atitudes, pequenas e boas maneiras para Deus, isso que nós acabamos de cantar, te amarei, te bendirei. Às vezes uma atitude representa que você está bendizendo e está amando a Deus. Então eu acho que o cristão aqui deveria relacionar com algo dessa natureza de uma maneira diferente. Quer ver? Aproveita que está aí perto, vamos a Números, para você ver mais um versículo, Números capítulo 29. Vai voltando aí, está antes de Deuteronômio. Antes de Deuteronômio, depois de Levíticos. Aqui no livro de Números, capítulo 29, verso, você vai ver sobre as leis acerca das ofertas nas festas solenes. Eram festas espirituais que Israel fazia, ofertas, sacrifícios. E aí quando chega em 29, versículo 35 de Números, a Bíblia sempre dá um destaque especial para esse dia 8º. Diz aqui no verso 35, capítulo 29, no 8º dia.
tereis dia de solenidade. Eu achei essa frase fundamental. Olha, nenhuma obra servil fareis. 8º dia, 1º dia da semana, era dia da solenidade principal, e a Bíblia diz aqui: nenhuma obra servil fareis. Era uma exigência de Deus para com Israel. Os outros dias tinham festa, mas podia ir à sua vida cotidiana normal, e no horário estabelecido vinha a festa que era dedicada a Deus. Mas quando chegasse no 8º dia, a Bíblia diz: nenhuma obra servil fareis. Eu penso, baseado no pensamento do nosso profeta, que se você tem aqui o 8º dia, o 1º dia da semana, o domingo, se você pode não trabalhar no domingo, você não é empregado, é patrão de si mesmo, e você faz isso deliberadamente, desde que não sendo uma necessidade extrema, olha, eu vou dizer para você, você está quebrando o mandamento de Deus. A Bíblia diz: não faça nenhuma obra servil nesse dia. Então, eu acho que esse momento nosso aqui, essa comunhão, esse culto aqui, tem que significar muito para nós. Se você pode não trabalhar no domingo e trabalha, você está em desarmonia aqui com essa linha de pensamento de Deus. Então, você deve rever, nós devemos rever a nossa maneira, o nosso jeito que nós lidamos com as coisas de Deus, especialmente nesse dia de domingo, aonde podemos vir e dar as primeiras horas do dia para Deus. Deveríamos vir também aproveitar bem, desfrutar bem, da maneira mais espiritual que nós pudermos. Por quê? Porque durante a semana, eu não vou dizer a semana, mas eu vou dizer ao longo de toda a nossa curta passagem aqui pela terra, nossa vida, irmãos, nós já desperdiçamos tanto tempo, desperdiçamos tantas boas oportunidades que nós deveríamos aproveitá-las para o Senhor ou pela causa de Deus. Nós jogamos tanto tempo fora, como aquele evangelista que o irmão Brana contou, que chegou o final da vida dele, quando os médicos o desenganou, ele considerou que desperdiçou tanto tempo na vida dele, que ele, mesmo no leito de morte, deitado na cama, ele começou a querer ganhar todos os médicos e todas as enfermeiras que entravam na sala, no quarto, para atendê-lo. O profeta disse, ele queria ganhar as enfermeiras todas, e ali ele conduziu várias delas a Cristo. Quando perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo, ele disse, eu perdi tempo demais. Provavelmente aquele pouco tempo que ele ia passar ali no hospital, nos últimos momentos da sua vida, não ia dar para correr atrás do tempo perdido. Então, vamos aproveitar essas manhãs de escola dominical para nos enchermos de motivação, de estímulo, de alegria, de gratidão, de devoção, para virmos a Deus, a aprendermos mais dele. Amém? Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Então vamos ficar em pé. Nós vamos tomar a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, é onde nós tomaremos nosso texto. Louvado seja Deus. Creio que não haverá coisa melhor para um cristão do que terminar a sua carreira, sua passagem aqui nessa terra, no posto do seu dever. Como disse Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus nos dê essa graça, essa força, para terminarmos os nossos dias aqui, assim,
na presença de Deus, guardando a nossa fé. Provérbios 3, verso 1. Não deixa nada atrapalhar o seu culto. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e o bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém. Senhor Jesus, acrescenta vida, paz, acrescenta as tuas misericórdias sobre a tua igreja, sobre o nosso culto aqui nessa manhã. Dá-nos sabedoria para entrarmos e para sairmos de diante da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos a tua presença, a tua companhia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Mas eu estou há alguns cultos já, falando sempre uma coisinha e outra, não propriamente em ordem, seguindo uma ordem aqui, numerológica, vamos dizer assim, mas estou há muitos cultos já, sempre trazendo alguma coisa sobre essa série de mensagens que estamos lendo, estudando, perguntas e respostas, e revivendo novamente. As pessoas dizem que reviver é você aprender, relembrar mais, sentir gratidão, amor, prazer novamente, ou sofrer de novo. Aqui no caso da mensagem, não. Aqui no caso da mensagem é reaprendendo, é fazendo uma reciclagem. É assim na medicina, é assim na área de direito, é assim para os condutores. De quando em quando vai surgindo leis e necessidades, e aí exige uma reciclagem. A mensagem, não necessariamente ela precisa de uma reciclagem, mas nós temos que estar sempre nos atualizando, sempre voltando, muitas vezes lá atrás, aquelas coisas antigas que marcou a nossa fé, a nossa caminhada, e que vai fazer parte da nossa vida até o dia do arrebatamento. Então, relendo aqui essas mensagens, eu fiquei pensando comigo que o cristão, quando ele aproxima com sinceridade, irmãos, da mensagem. Estou falando da mensagem porque a mensagem é a revelação da Bíblia. Eu não sei o que seríamos de nós só com a Bíblia, sem a mensagem. Talvez nós seríamos mais alguns batistas, alguns presbiterianos, alguns pentecostais. A mensagem é que ela faz toda a diferença. Então, quando a gente aproxima desta mensagem do profeta, com sinceridade, com paciência, porque tem que ter paciência também. Às vezes a pessoa vem ali, passa por ali 2, 3, 5 minutos, e não vê muita coisa, e não percebe muita coisa, e ela logo desiste
de ler, de ser um envolvente ali, assíduo ali com a mensagem, ele deixa que larga a mão de lado, até porque a própria leitura da mensagem, às vezes, ela é um pouco cansativa, porque não é um livro todo polido, cheio de correções gramaticais, ele não é posto, ela não é escrita de maneira cativante, vamos dizer assim. Quanto mais a pessoa vai lendo, mais ela quer ler, no sentido natural. Às vezes, um livro elaborado minuciosamente para cativar o leitor, a pessoa lê o livro quase que de uma vez e nem percebe que leu todo aquele livro. A mensagem não, a mensagem ela é para pessoas que têm persistência, ela é para pessoas que têm perseverança e especialmente para pessoas que têm percepção espiritual e tenha sido eleito, escolhido para poder crer, comer, viver dessa mensagem. Há pessoas que podem ler e dizer assim: eu não vi nada, senão um monte de erros gramaticais, erro no tempo do verbo, eu não vi nada demais, é algo muito simples, um homem contando histórias de cervos e de carneirinhos e de veados e peixes e caças, eu não consegui entender muita coisa, vi uns nomes estranhos ali que eu não consegui ler e até pulei. Quer dizer, tem todos esses obstáculozinhos para aquela mente extremamente natural. Agora, a mente espiritual, que aproxima, como eu disse aqui, com paciência, perseverança, do estudo, da leitura da mensagem, irmãos, olha, se nós fizermos isso, com certeza, essa mensagem ela vai nos amadurecendo dia após dia, ela vai nos fazendo crescer a cada fase da nossa vida. Ela é muito completa em todos os sentidos. Quando eu digo vai nos amadurecendo, nos fazendo crescer, estou falando em todos os sentidos. Basta ter percepção, visão espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças e colírio para que unja os teus olhos. Tem que ter essa unção nos olhos para poder ir captando, percebendo, para poder ir correspondendo com o propósito, o objetivo que Deus enviou a mensagem. Então, se houver essa persistência, se houver essa sinceridade para aproximar dela, num sentido generalizado, haverá um amadurecimento, como pai, por exemplo. Por quê? Porque, além de ser profeta, nós temos que saber que William Branham, ele foi um pai. E aí você vai ver um profeta, mas um profeta que foi pai. Ele não foi um profeta como os sacerdotes católicos, que teve que se sujeitar ao celibato, não pôde se casar, ter uma família. Não, ele foi um profeta que foi pai. E aí, se você aproximar da mensagem com os olhos ungidos, como alguém que está entregue, vamos dizer assim, está rendido a ela, com certeza vai amadurecer-nos como pais, vai nos amadurecer como filhos. Quando eu digo como filhos, é porque o profeta também foi filho. E chegou uma fase na sua vida, talvez não é todo o tempo da nossa vida que nós somos aqueles filhos. Oh, que filho exemplar, que filho maravilhoso, que filho, este é o meu filho. Não é todo o tempo. De um tempo para frente na vida do irmão Branham, ele se tornou um filho bem diferente dos demais filhos, a ponto de, não só ele e Dolores, a sua irmã. Quando a mãe do irmão Branham estava lá dentro do quarto morrendo, ela pediu para chamar o irmão Branham, chama Bill e Dolores, que eu preciso falar com eles antes de morrer. Aí entrou os dois, aí a mãe do irmão Branham disse assim: Bill, eu quero te agradecer, você foi o meu melhor filho. Aí o irmão Branham ficou escutando, ela disse: você, em todo o tempo da depressão, em todo o tempo da escassez, você nunca me deixou faltar nada. Você não me deixou faltar morada, você não me deixou faltar comida. Você me guiou a Cristo.
Eu não sei o que seria da minha vida, meu filho, se não fosse você. Obrigado pelo filho que você foi. Por isso que eu estou dizendo, a mensagem, se soubermos olhar para ela, ela vai amadurecer em tudo. E o irmão Branham ficou ali chorando para se despedir da mãe. Aí Delores lá, vendo a confissão da mãe de irmão Branham. Aí ela olhou para Delores, mocinhas, e disse assim para ela: obrigado, Delores, você lavou as louças para mim todos os dias. Você cuidou da casa para a mamãe, lavou as louças, cuidou da roupa. Minha filha, eu não sei o que eu falo para você agora nessa hora da minha partida. Quer dizer, exemplo, a mensagem nos dá exemplo de filhos. Então ela amadurece como um todo. Não há por que ser um filho duro, inflexível, destemperado. Quando você tem uma mensagem cheia de exemplos, como essa mensagem, ela está recheada de exemplos. Como aquela mãe, são episódios. Que era enferma e a filha passou todo o tempo dedicando ao cuidado da sua mãe. E ali, então, a professora da escola dominical, você conhece, foi visitá-la e disse para ela o quê? Minha filha, você não vai à igreja, raramente te vejo nos cultos. O que você vai fazer quando você chegar lá do outro lado? O que você vai apresentar para Cristo? E a mãe dela deitada, inválida na cama. O que aquela menina fez? Não sei se era uma moça, se era uma jovem. Ela fez assim: eu vou mostrar as minhas mãos para o meu Jesus. E as mãos dela estavam calejadas, as unhas provavelmente não estavam toda brilhando, não estava toda feita. Ela falou assim: eu vou mostrar as minhas mãos, eu vou mostrar as marcas que eu carrego no meu corpo, para não deixar minha mãe abandonada aqui nessa terra. E eu sei que Ele me compreenderá. Naquele dia Ele está vendo que a minha causa é uma causa justa. Então a mensagem tem que nos amadurecer no sentido generalizado. Estou dando exemplo de filhos, falei de pais, mas se fosse dar exemplos, e tantos exemplos de pais dentro da mensagem, nosso culto não teria fim. Então você olha o pai que foi o irmão Branham, e você tem um exemplo de que tipo de pai você e eu, nós devemos ser. Como ele relacionou com os seus filhos, como ele corrigiu os seus filhos. Muitas vezes houve a vara da disciplina, mas Rebeca disse: eu preferia quando o papai pegava a vara da disciplina do que quando o papai fechava a porta do quarto e dizia assim: sente aí que eu preciso conversar com você. Ela disse: uma conversa com o papai era muito mais dolorosa do que tomar uma surra de correia de cinto dele. Esse era o pai. Corrigia quando era preciso e dialogava quando era preciso. Isso aí você tem que pesar na balança, porque há filhos que não adianta você conversar, você vai conversar e eles não vão ouvir. E aí, quando você conversa e eles não ouvem, você também não pode deixar de corrigir. A Bíblia diz: não retires a vara da disciplina, porque nem por isso a matará, mas livrará a alma dela do inferno. Há filhos que têm que ser corrigidos pela vara da disciplina, mas já há outros que você falou, eles já entenderam e não precisa de correção. Eles entendem e processam e se submetem a um bom conselho, a uma boa conversa. A mesma coisa também é o tratamento de Deus Pai para conosco, Filho. Então a mensagem, ela é isso aí, ela traz essa maturidade plena para nós. Como cidadão, você sabe, irmão Branham foi um que se desdobrou para estar bem com César. Se desdobrou. Achou que não conseguiria pagar $45 mil naquele tempo de imposto, mas se desdobrou e pagou a sua dívida com a receita, a sua dívida com César. Deu a César aquilo que era de César. Então esse era o mensageiro, que acima de ter uma mensagem pregada, falada, que ficou escrita para nós, que o profeta disse, será a mensagem, a precursora da segunda vinda de Cristo, ele ainda assim teve uma vida, um exemplo, que é uma grande mensagem, uma grande pregação para todos nós. Então, como pai, como filho, como cidadão, ele teve
os seus momentos que ficou como exemplo para nós. Agora, quando eu digo os seus momentos, eu não digo só momentos de glórias e de acerto. Teve os momentos de erro também, como pai, como cidadão, como marido, como filho, e até mesmo como um ministro do Evangelho. E quando ele ia chegando à reta final da sua vida, ele disse: por favor, não deixe os meus erros servirem de tropeço para vocês. Que os meus erros sirvam de quê? De pedra para vocês passarem em cima, para vocês pisarem e atravessarem o rio. Não se deixe influenciar pelos meus erros. Quer dizer, como um homem, ele teve a dignidade, a hombridade, a humildade, seria a palavra mais bem colocada, de admitir que ele errou. Por isso que se tornou um exemplo para a igreja, um exemplo especialmente para essa noiva em todos os sentidos que nós pudermos imaginar. E eu, como ministro, como pregador do Evangelho, também tomo o seu exemplo ministerial, seu exemplo de como ele lidava, seu exemplo de como ele lidava com os filhos, seu exemplo de como ele lidava com os pais, seu exemplo de como ele lidava com a esposa. Ele teve o seu dia, um profeta que teve o seu dia de pai, filho, marido, cidadão, teve o seu dia como nós temos os nossos dias. Mas aí você tem que olhar como ele lidava, tratava com as situações. O que Billy Paul disse? Esse para mim foi o maior milagre que eu vi sendo realizado por intermédio de papai. Era a sobriedade, o equilíbrio, como ele lidava com as situações adversas, os problemas que lhe envolvia. Como marido, ele teve um grande problema dentro da sua casa. Sua mulher não ficou nem um pouquinho satisfeita quando os filhos começaram a se desviar, e ela cobrou, e ela jogou a culpa nas costas dele. Você só pensa no mundo, você só pensa no filho dos outros, você só pensa na igreja, e nós aqui. Olha a Billy Paul como está me dando trabalho, olha a Rebeca o caminho que segue, olha a Sara como é que ela está. Eu não suporto mais ser mãe e ser pai dentro de casa. Ele passou por isto, teve que lidar com todas estas situações. Mas como foi que ele agiu? Um tempo atrás nós vimos como ele agiu com Rebeca, nós vimos como ele agiu com Billy Paul, era um pai agindo com os filhos. Nós vimos como ele agiu com a sua própria esposa, Meda, como que ele se colocou na brecha ali junto com ela, ombro a ombro com ela, em alguns momentos. Rebeca disse assim: um dia papai passou, as visitas foram embora, papai passou a mão no avental, colocou e foi para a pia lavar as louças. Mamãe ficou toda feliz. Eu vi uma fotozinha com um homem com um avental. Isso aí, irmãos, me acaba comigo. Um homem com um avental na beira da pia, isso não diminui, mas alguns têm dificuldade, né? Às vezes é preguiça mesmo, né? Não gosta de fazer serviço de mulher, é só isso. Mas eu vi a foto daquele homem com um avental ali, lavando as louças, e lá estava escrito assim, ó, foi comprovado que em pesquisas científicas, que o homem lavar as louças não quebra as mãos. Interessante, né? Comprovado por pesquisas científicas, homem lavar as louças não quebra as mãos. Então o irmão Brana passou por esse dia, ele foi para a beira da pia lavar vasilha, foi ajudar a Meda, sua esposa, e aí ele deixou esse monte de exemplo para nós aí. Alguns nós conseguimos imitar, outros nós não conseguimos. Pastor Orlando, lá de São José dos Campos, quando era vivo, ele dizia assim: tem pessoas que querem imitar o irmão Brana no rifle, no tiro, imitar o irmão Brana no chapéu, imitar o irmão Brana no cinto de couro, na fivela, na calça jeans, na bota. Se deixar, faz uma coleção de armas de fogo em casa. Fala: não, o profeta teve. Quer sair matando os bichos e caçando. As leis aqui não são igual lá nos Estados Unidos. A coisa é diferente. Se você for imitar ele em tudo isso, daqui uns dias nós vamos ter que te visitar lá na cadeia, porque não dá para imitá-lo em todas essas coisas. Lá a história era uma, aqui a história era outra. Então tem muita coisa que a gente tem que olhar. Então a mensagem, ela traz essa maturidade, esse aprendizado pleno, completo para nós. Como ministério, por exemplo, irmão, mensagem ordem da igreja. O que o irmão Brana disse? O profeta disse assim: houve um tempo na minha vida que eu fui diácono,
Eu fui pastor, administrador, diácono, zelador, porteiro, fui tudo isso. Chegava, abria a igreja, ficava na portaria da igreja recebendo os irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quando dava a hora do culto, ele subia, pegava o inário e fazia o período de cântico. Daqui a pouco ele avisava, após esse hino, vamos às ofertas. Acabava de cantar o último hino, a salva já estava debaixo do púlpito, ele saía e tirava a oferta. E aí já deixava num cantinho. Depois do culto, ele mesmo fazia a administração, ele mesmo cuidava de tudo. Ele disse, houve um tempo que, hoje não preciso disso, ele disse, mas houve um tempo que tive que ser tudo isso, porque não tinha pessoas ali para poder ajudar. Quer dizer, um homem experimentado em todos os trabalhos, assim como a Bíblia diz que foi Jesus também, experimentado em todo o trabalho. O irmão Branham foi um homem experimentado em todo o trabalho. E aí fica um exemplo para nós. E se ele foi experimentado em tudo isso, irmãos, você deve, eu devo olhar, especialmente nós aqui à frente, devemos olhar para a maneira como ele se conduziu para poder tentarmos agir pelo menos semelhante. A maneira como ele tratou, a maneira como ele relacionou com os problemas. Será que eu tento fazer pelo menos semelhante, pelo menos parecido com a maneira que ele agiu com os problemas? Se eu olhar sua conduta e sua mensagem com um olhar de aprendizado, crescimento espiritual, eu não vou ficar atrofiado. Eu sei que eu vou progredir, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou aprender, e eu estou falando de uma maneira generalizada, porque aí alcança todos dentro da igreja. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem neto, tem avós, tem posição em Cristo, tem cargos que ocupamos no Senhor. É uma coisa que serve para todos. Se olharmos a mensagem, aí você não vai ficar atrofiado. Por quê? Porque ela é uma substância que traz crescimento para nós. Ela é enriquecedora. A ponto do irmão Branham dizer aqui, no parágrafo 384. Agora pensa nisso aqui para você ver. O irmão Branham disse assim, ouçam, irmãos, vos imploro diante de Cristo que você se contenha esta parte de sua ordem. Mas se você fosse espiritual, você iria compreender isto. Olha ele falando assim, não sou eu. Ele disse, você se lembre disso, lá embaixo no Rio Ohio, não sou eu. Ele disse, é a mensagem dele. É a mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Foi isso que o anjo do Senhor disse lá embaixo. A tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Então, quando você olha para a mensagem, olha para o que é que você está olhando. Você está olhando para aquilo que está precursando a segunda vinda. Você está olhando aquilo que é a única fonte que poderia nos dar crescimento, força espiritual, maturidade, é a mensagem. Por isso que muitas vezes eu digo aqui, muitas vezes eu já falei isso aqui, que nós não precisamos de nada mais, além do que? Além da mensagem, do jeito que ela é. Se você tiver a mensagem do jeito que ela é, isso é o suficiente. Por quê? Porque ela te ensina, ela te adverte, ela nos fere, irmãos, muitas vezes, nos machuca muitas vezes, mas só que ela também nos cura. Ela é algo muito completo, porque veio de Deus. Ela nos espreme muitas vezes. Quantas vezes nós ouvimos, lemos, escutamos a mensagem, viemos à igreja e falamos assim, puxa, como a coisa ficou apertada agora. A mensagem, ela faz tudo isso, ela espremeu. O próprio irmão Branham, que era um homem, a mensagem que ele pregou, espremeu ele, sua mulher, seus filhos, aqueles que estavam à sua volta, espremeu essa noiva de todo jeito para extrair alguma essência dela. É como uma rosa, uma flor quando é esmagada. Ela libera um cheiro, libera uma essência. E a mensagem vem fazendo a mesma coisa. Ela te espreme daqui, te espreme dali, mas essa noiva, acredito que está liberando uma essência. Quando você se sentir ferido e espremido, saiba que está subindo algum cheiro da sua vida para Deus. É o objetivo da mensagem. Mas só que essa mesma mensagem que nos espreme, irmão, ela também
que nos pressiona, vamos dizer assim, ela também nos mostra a válvula de escape. Ela te mostra a saída, isso é que é glorioso. Ela te mostra como deixar escapar a pressão. Se essa mensagem não atuasse desse jeito, irmão, ela nos faria um bando de loucos, fanáticos e neuróticos. Mas ela te espreme daqui e fala assim: olha, ali está a válvula de escape. Ela te fere aqui para tirar os excessos, mas ela diz assim: ó, aqui está o azeite, o bálsamo, a bálsamo em Gileade. Ela te corrige dali, ela te conforta daqui. Essa é a perfeição da mensagem que nós cremos, irmãos. E temos que louvar a Deus por isso, porque se não fosse isto, irmão, nós estaríamos totalmente desequilibrados. A coisa estava pendendo só para um lado da balança. Mas vamos seguindo aqui. Se nós tivermos a plena intimidade com ela, olha, irmãos, eu vou falar uma coisa: se você e eu tivermos mais intimidade, o problema é esse: muita gente não consegue ter intimidade, paladar, experiência com a mensagem, não a valoriza da maneira que deveria ter valorizado, ou deveria estar valorizando. Olha, o valor dessa mensagem para a sua vida, quem vai fixar é você mesmo, é eu mesmo. Nós é que damos preço, a nossa conduta, a maneira como nós agimos com ela. Como é que nós deveríamos agir, valorizá-la, sendo que a Bíblia, sendo que o profeta diz, ela é a precursora da segunda vinda. O profeta vem e ele disse assim, ó, a fé de rapto está nas mensagens. O profeta vem e disse, não sou eu, não é o homem, é a mensagem, a precursora da segunda vinda de Cristo. Veio o profeta e disse, aqui está o poder da fé, aqui está o poder vivificador, aqui está a fé de arrebatamento, aqui está o direito que você pode alcançar em receber o sinal e ser selado, porque obediência completa à palavra, ao pão vivo do dia, te dá o direito ao batismo do Espírito Santo. Como é que você reage com algo tão fundamental, tão importante para a nossa vida cristã, para nos levar a escapar desse período da grande tribulação que a qualquer momento vai se estabelecer na terra? Quer dizer, tem que ter uma maneira de agir com ela, de se aplicar a ela, que eu creio, irmão, que se nós se aplicarmos mais, dedicarmos mais a essa mensagem, olha, eu creio que nós vamos herdar. Entenda isso que eu vou falar. Paulo disse lá, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus disse lá, aos discípulos, aos servos, bastam a ser como o seu Senhor. Lá Paulo foi um digno de ser imitado, certo? Antes de Paulo, Jesus foi um que eles deveriam imitá-lo. Ele disse, basta ser como o seu Senhor. Agora, aqui nos dias que nós vivemos, se nós olharmos para a mensagem com o olhar que nós deveríamos olhar, tivermos a intimidade, irmãos, que deveríamos ter com ela, nós vamos herdar também algumas características que o sétimo anjo teve quando ele passou aqui nessa terra. Pensa você, eu acabei de dizer que nós vamos herdar algumas características que o mensageiro de Deus teve quando ele viveu aqui nessa terra. Vamos herdar algumas características dele. Quando eu digo características, irmão, eu estou lembrando aqui, pensando aqui agora, sabe de quê? Eu estou pensando sobre o jeitinho especial que o irmão Branham tinha para lidar sobre cada situação que surgia ao longo da sua vida, como homem, como pai, como filho, como marido, como cidadão, como alguém que tinha um ofício no Senhor, que tinha um cargo no Senhor. Eu estou olhando é para isto. Porque Mateus 10, versículo 41, o que diz a Bíblia? Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, recompensa de profeta, influência de profeta, visão de profeta. Irmão, essas coisas têm que estar na noiva. O profeta foi embora, mas aqui, ó,
a precursora da segunda vinda está aqui ainda. O profeta foi embora, mas a visão de profeta, o espírito de profeta, a maturidade de profeta, o jeitinho especial que tem um profeta, tem que se manifestar nessa noiva. Por quê? Porque agora é Deus em peles humana, é Deus escondido em seu povo. Nós temos que herdar essas características que o nosso profeta tinha quando ele viveu, quando ele andou aqui sobre essa terra. Então olha a maneira como ele agiu, e aí você vai e olha, analisa a maneira como você está agindo. O problema chegou no lar, ouvimos um pouquinho disso sexta-feira. Lembra que o profeta também teve um lar, aonde o problema chegou. Problema é com filho, lembra que ele também teve um problema com filhos. Um dia chegou na porta da sua casa. E problemas é uma coisa interessante. Eles não marcam agenda. Eles não marcam dia e horário para chegar. Às vezes vão chegando assim, um atrás do outro. As tribulações, os problemas, tem hora que surpreende. É como Agar, ouvimos um pouco. Acabou a água, acabou o pão. O menino começou a se desidratar para morrer. Sara chateada, colocou ela para fora. Os problemas bateram na porta todos de uma vez, desde a briga com a sua senhora, até a humilhação, até a água, até o pão, até o menino se preparar para a morte. E aí Deus teve que intervir ali, porque senão tudo iria ser destruído ali mesmo. Há momentos que é assim, chega tudo de uma vez. No trabalho, na finança, na vida espiritual, no casamento, chega todos de uma vez. Mas quando chegar, você tem que lembrar que você tem uma mensagem. E se você olha para ela, tem intimidade com ela, ama ela, você ouvirá o quê? Aquela voz que Abraão ouviu: deixa que eu vou resolver para você, porque eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Mas tem que ter essa intimidade. Tem que ter esse apego, vamos dizer assim. Há pessoas que não têm apego pela palavra. Troca a palavra, troca um culto, troca o que é sagrado, troca a mensagem, troca um conselho por qualquer vago pensamento, ventozinho que passa por nós. Esse é o tempo, é a hora que nós estamos vivendo. Uma hora de substituição, uma hora de inversão de valores. Tem que ter mais apego pela palavra, pela mensagem. Às vezes troca a ceia por qualquer tipo de coisinha fútil que venha acontecer. Não era assim que o profeta de Deus agia quando os problemas batiam na sua porta. E não é assim que a mensagem também nos ensina. A mensagem, irmão, ela está nos treinando para passar por todas as situações. Ame ela, leia ela. Faça, você que está tirando férias ou um folgão, de ler, estudar a mensagem. Eu te aconselho a partir de hoje, olha, manda mesmo sem entender, manda teu rosto ali e começa a ler essa mensagem, alimentar, comer desse livrinho para você ver, se em espaço de pouquíssimo tempo, você verá coisas mudarem, se transformarem na sua vida. Não porque eu estou falando, é porque isso aqui é a voz do sétimo anjo, é a voz de Deus nessa era, e a voz de Deus é transformadora, é renovadora, é encorajadora. Faça isso para você ver. Se você e eu fizermos isso, nós vamos estarmos instruídos, treinados, para passarmos por todo e qualquer desafio. Temos que valorizar mais essa mensagem. Por quê? Porque ela é esse absoluto que Deus tem nos enviado. Cada culto que você vem, cada estudo que tem, cada mensagem que recebemos. Irmão, qual é o nosso aproveitamento disso tudo? Sim, eu preocupo com o aproveitamento. Nós temos que estar preocupados com isso. Nós não temos simulados, nós não temos provões, nós não temos avaliação, nós não somos uma denominação que conduz as suas escolas bíblicas dominicais.
dessa maneira. Vamos fazer uma avaliação do comportamento, uma avaliação do aproveitamento. Não, nós não agimos assim. As provas, o dia a dia, o cotidiano, os problemas batendo um atrás do outro na porta, é a maior avaliação disso, irmão Brana. E aí eu pergunto para você, como está o teu aproveitamento diante destes sufocos da vida, dessas pressões do dia a dia? Como está o teu aproveitamento diante desse mundo de situações que tem surgido na sua vida, no seu lar, no seu casamento, desafiando a tua vida cristã? Como está o teu, o meu aproveitamento? Porque se o nosso aproveitamento na mensagem se está sendo bom, está atingindo a meta que tem que atingir, se nós estamos desfrutando dela, irmãos, é muito triste. Essa mensagem é a maior riqueza que Deus enviou para nós nessa era. Pastor, mas o senhor está exaltando muito a mensagem. É lógico que estou, seria louco se não estivesse. É isso que Deus enviou para nos arrebatar. É isso que Deus nos enviou para não nos deixar corromper, irmão. Você sabe o que acontecia com o pão que ficava no segundo átrio ou no pátio externo? Ele apodrecia, se corrompia. Mas o pão que era guardado na panela dourada, no santíssimo lugar, em cima da arca da aliança, ficava ali de ano em ano, ano em ano, e não apodrecia. E toda vez que o sacerdote arrancava um pedaço, aquele pão ainda, irmão, ele se restaurava novamente, ele voltava à sua mesma forma. Ele se restaurava por si mesmo. Aquele lugar, aquela glória, aquele pão, aquele ambiente, aquela mensagem íntima, era o que não deixava a corrupção entrar. Nós temos que valorizar essa mensagem, irmão, o espírito dessa mensagem, porque é isto aqui que não vai deixar o teu lar, a igreja, a nossa vida se corromper. Por isso que o profeta disse: pregue ela, pregue o que eu preguei. É isso que não vai deixar a corrupção generalizada invadir a alma. Mas temos desfrutado dela, ou temos deixado ela de lado? Temos desfrutado, temos deixado ela nos transformar de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé. Eu creio, irmão, que ainda que seja minoria, não importa. O profeta disse: não serão muitos que serão arrebatados. Isso não importa quantos serão arrebatados, mas importa que haverá um remanescente que não vai se corromper, porque está comendo do pão vivo que desceu do céu. Amém? Esta noiva está alimentando do pão vivo que desceu do céu. E se ela come do pão vivo que desceu do céu, o que disse Jesus? Aquele que come deste pão não entrará em condenação. Então coma deste pão e não haverá condenação de tribulação para essa noiva eleita. Mas tem que comer dele. Para quê? Para essa transformação. Tem que dar lugar para a palavra, tem que dar lugar para a mensagem. Perguntas e respostas de número 12. Não é o nosso caso aqui. Mas o profeta disse: cantam e não tem lugar para a palavra. E o profeta disse: é tudo que o diabo quer tirar da igreja. As pessoas se preocupam em ouvir 20 minutos de um culto para ir logo embora para suas casas. O profeta disse: o diabo coloca a sonolência, o diabo quer tirar a palavra, o diabo quer ocupar o lugar da palavra. Por quê? Porque ele sabe o poder e a importância que tem essa palavra. Se nós dermos o devido valor por essa palavra, para essa palavra, irmãos, com certeza nós vamos herdar esse galardão de profeta, esse jeito que o profeta tinha para poder lidar com todas as situações. Eu estou analisando essa semana a maneira como o irmão Brana ele relacionou, tratou cada obstáculo que a mensagem nos dá aqui, que ele enfrentou na sua vida. Com a igreja, como ele agiu, porque um profeta não estava isento de ter problemas com o seu povo. Teve, Moisés teve, Oséias teve, Isaías teve, Jeremias teve, Ezequiel teve,
Todos os profetas da Bíblia tiveram problemas e problemas e problemas com o seu povo. O irmão Branham teve. Mas aí vamos olhar como foi que ele agiu quando os problemas estavam relacionados com o seu povo, com a sua igreja. Problemas diversos. Problemas, irmão, graves, como doutrinas ferindo a pessoa do próprio mensageiro quando ele esteve na terra. Como foi que ele tratou aqueles problemas? Perguntas e respostas aqui, ó. O profeta irmão Branham, de número 12, ele reuniu os cooperadores, administradores, diáconos, e reuniu todos os pastores que eram ali associados ao seu ministério, a levar a mensagem da hora, e ali eles ficaram fazendo perguntas e ele respondendo as perguntas. E dentre tantas perguntas que eles fizeram para o irmão Branham foi: irmão Branham, algumas pessoas aqui estão chamando você de um Messias, é certo isso? Podemos fazer alguma coisa para ajudar em relação a isto? O profeta disse: isto é muito difícil, a receio de que vocês não conseguirão fazer absolutamente nada para parar isto. E aí o profeta, com seu jeito de agir, ele disse assim: mas fiquem tranquilos, porque isso deveria ser assim mesmo. A Bíblia diz que haveria pessoas com mentes réprobas quanto ao entendimento, e o réprobo ninguém poderá mudá-lo, vocês não poderão me ajudar nisto. O profeta diz: eles seguirão fazendo isso, tal como seguiram fazendo isso com João Batista na primeira vinda de Cristo. E o profeta disse: e isso é o que me faz seguir avante com a mensagem, porque tal como a primeira vinda é na segunda. Na primeira eles pensaram e disseram e queriam fazer João crer que ele era o Messias, mas João dizia: eu não sou. E o profeta disse: não importa o que eles falam, importa é o que eu falo e onde me posiciono com relação a isto. Não façam isso comigo, sou teu irmão, um pecador, salvo pela graça, e não sou o Messias. Gostei dessa frase. Não me importa o que eles dizem que eu sou, importa é se eu me posiciono e diga e reconheça quem eu sou. Deixa falar o que quiserem falar acerca de William Branham e acerca dessa mensagem. Nós temos a mensagem na nossa mão. Sustente o Espírito e a idoneidade da palavra. Ele tinha uma maneira de poder tratar com esses problemas doutrinários. Tinha um jeito de tratar com os problemas concernente aos dons espirituais em desordem na igreja. Houve um tempo que o irmão Branham chegava na igreja, todo mundo queria profetizar. E ficou uma agitação, e o diácono vinha: mando calar, não mando calar, como é que faço, irmão Branham? O irmão Branham dizia assim: ele é um bebê, deixa ele tropeçar. Logo, logo ele vai aprender a andar, não é hora ainda. Quando ele estiver maior um pouquinho, eu chamo a atenção dos meus filhos. Era o jeitinho dele, é isso que eu chamo de um jeitinho, não brasileiro, um jeitinho especial, sábio, dado pelo discernimento vindo de Deus, irmão. É isso que nós temos que pedir a Deus. Deus, não me deixe estribar no meu próprio entendimento. Eu quero um jeito especial, vindo do teu Espírito Santo, para lidar com cada revés, situação da minha vida. Se anular, eu quero o teu jeito, não o meu jeito. Se é doutrinariamente, eu quero o teu jeito e não o meu jeito. Se é financeiramente, eu quero, Senhor, o teu jeito especial e não o meu jeito. Não posso me estribar em meu próprio entendimento. Entende o que eu quero dizer com isso? Um jeito especial para tratar. E quando não temos, quebramos tudo. Quebramos o vaso, arrebentamos a botija, derramamos o azeite, destruímos o casamento, destruímos a igreja, rompemos a irmandade, distanciamos os melhores amigos, porque temos um próprio jeito de agir. Senhor, dá-nos o teu parecer e não o nosso parecer. O parecer de Deus, e o profeta tinha o jeito dele. Para tratar com dons, para tratar com os problemas doutrinários, para tratar com a ordem
ou a desordem da igreja, porque quando ele veio ensinar ordem da igreja, é porque a coisa estava em desordem, ele tinha um jeito, e lamento que muitas vezes o nosso não é semelhante ao dele. Irmão, vou dizer uma coisa para você: se você sistematicamente insistir em ler cada mensagem do irmão Branham, estudá-la com carinho, temor, oração, respeito, olha, vai haver uma reviravolta na tua visão espiritual. Houve um tempo em 1999 que foi tanta pressão no país, tanto problema, tanta luta, tanto escândalo, tanto disse-me-disse. Como eu disse, os problemas não marcaram agenda, dia e horário, chegaram de uma vez. Moral, casamento, divórcio, doutrinário, aquela avalanche explodiu de uma vez. Eu fiquei assim: o quê? Meu Deus, e agora? E dias e noites, e dias e noites, orando e pedindo a Deus: Deus, me dá uma graça para poder ver uma saída, para poder entender. Senhor, acalma o meu coração, como eu vou me posicionar? Você sabe o que Deus veio e pôs no meu coração? Procure obter todas as mensagens que já temos traduzidas no Brasil, e você mesmo tem a sua experiência com a Bíblia e com a mensagem. Procure todas, e você vai encontrar as respostas. O meu povo é enganado por quê? Por causa dessa negligência, hein? Examine, leia, estude, ouça. Não viva só de terceiros. Eu não quero um arrebatamento por terceiros, eu quero a minha experiência com o meu arrebatamento. Aí ali propondo fazer essas coisas, irmãos, se você propor fazer essas coisas, você vai se surpreender com o que é a mensagem. E você vai ver a maneira como o irmão Branham agia com cada situação, mesmo os casos de casamento e divórcio, a maneira como ele agia com cada situação. E às vezes Billy Paul dizia: papai, mas ali o senhor agiu assim, diante do mesmo caso aqui o senhor agiu assado. Por quê? Ele disse: porque ali a situação exigiu agir daquela maneira, e aqui a situação exigiu agir desta maneira, porque ali o espírito era um, aqui o espírito era outro, porque ali havia uma hipocrisia, mesmo sendo a mesma situação, e aqui havia uma profunda sinceridade e desejo de obter a resposta. Por isso que não era uma linha reta, vamos dizer assim, era um discernimento de casos e casos, espíritos e espíritos, era o jeito do profeta tratar, muitas vezes não entendido e criticado, mas ele encontrava em Deus a maneira de agir. Interessante, doutrinas, dons espirituais, cada ponto desse daria um estudo. Doutrinas, dons espirituais, todas essas situações, ordem da igreja, família, casamento, divórcio, cada ponto por ponto. E o probleminha que ele teve que lidar, como se não bastasse ter que lidar com o problema da igreja, seu povo e até mesmo sua família, ainda teve que lidar com os sabe tudo, que tem a resposta para tudo dentro de uma igreja. Ele teve um jeitinho de lidar com aquelas irmãs na igreja que tinham o seu desvio de conduta, que não conseguiam se aderir a uma veste como deveria se aderir. Elas não conseguiam passar muito tempo sem tosar os seus cabelos, sem cortar o seu cabelo. O profeta teve um jeito, um parecer, uma maneira para poder tratar com cada ponto deste e muitos outros mais. Ele teve uma maneira. Eu acho interessante a escritura. Eu estava lendo para uma irmã, 1 Coríntios 7, versículo 4. Eu achei muito interessante quando Paulo falou assim, será, porém, concernente ao casamento, mas bem-aventurada se ela ficar assim só, como eu. Aí Paulo vai e diz assim, segundo o meu parecer. E eu julgo, disse Paulo, que também
tenho o Espírito Santo. Digo eu, não, Senhor. Mas quando Paulo, irmão, vem e diz assim, ó, segundo o meu parecer, eu acho que você deveria fazer assim, assim e assim. Digo eu, não, Senhor. Irmão, quem tem coragem de contrariar Paulo? Mesmo ele dizendo, não é o Senhor, sou eu, meu entendimento, meu ponto de vista, é assim que eu agiria se eu estivesse passando por esta situação. O parecer de Paulo, e eu creio que o parecer, o jeito que Paulo tinha para tratar com as situações, e o parecer, o jeito que o irmão Branham tinha para tratar com as situações, irmão, está muito mais avançado do que o meu e o seu. Sim, Paulo disse, sede meus imitadores. Eu não sei se as pessoas talvez poderiam me imitar em tudo. Talvez se me imitassem em tudo, tomariam algumas decisões erradas, algumas precipitações. Mas Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o irmão Branham disse, filhinhos, não passem na minha frente, me imitem, prega o que eu preguei, e vocês estarão levando adiante a mensagem precursora da segunda vinda. Olhem para o exemplo de vocês. Era o parecer de Paulo, era o parecer do irmão Branham, que eu acredito ser muito confiável. E aí muitas vezes, sabe por que nós nos espinhamos, machucamos todos, criamos problemas e depois dizemos, meu Deus, mas que bobagem, eu fui criar um problema com isso, não precisava. E tem gente que até se autodisciplina, pune a si mesmo, parecendo um jogador de futebol que tinha uma década ou duas atrás, quando ele errava uma jogada, ele batia em si mesmo dentro do campo. E aquilo ali, os médicos diziam assim, ele tem um problema, ele é muito punitivo, ele se flagela, ele se pune em cada erro, ele não admite errar, está parecendo os japoneses. Eles creem que não pode errar, creem que não pode falhar, e aí quando falha, o que eles dizem? É vergonhoso o erro. O que eles fazem? Eles se matam. Um dos países onde mais há casos de suicídio é no Japão, porque não pode haver erro, é aquela hereditariedade, é aquela visão antiguíssima, milenar daquela nação, que vem se arrastando, perdeu a guerra, se mate. É como Saul falando para o seu servo, me mate para que um inimigo não venha me matar, será vergonhoso. Esta aqui é a maneira do mundo agir, mas aqui nós temos que ter uma outra maneira de agir, e às vezes nós, quando não olhamos a maneira correta de agir, de atuar, de resolver as coisas, eu estou falando sobre coisas, irmão, que influenciam a vida de uma pessoa 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Todos os dias você e eu precisaremos de cada palavra que eu estou falando aqui nessa manhã. Todos os dias. Mas lá está Paulo agora, chegando para a igreja, repetindo o versículo, ele diz assim, ó, na verdade, é já uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Disse Paulo, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto há irmãos. O que Paulo está dizendo? Há muitas demandas entre vós de uns para com os outros. Dificilmente há uma igreja onde não haja alguma coisa. Enquanto menor, menos. Mas dificilmente haja uma família onde não haja alguém ali que não tenha contrariedade, demanda, queixa contra alguém. Eu tenho uma queixa a fazer. Olha, eu quero ver quem tem queixas a fazer. Todos terão queixas a fazer. Mas Paulo disse, eu tenho um parecer, eu tenho um conselho para agir diante desta situação. E qual foi o parecer e o conselho de Paulo? Colossenses 3,13. Se tiverdes queixas uns contra os outros, o que ele disse? Suportai-vos uns aos outros e
perdoai-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Quer dizer, o parecer, o jeito de Paulo agir, lidar, curar a ferida era esse. Se eu tentar outro, não vai dar certo, porque há um que é único e absoluto e estabelecido por Deus. Mas nós muitas vezes queremos agir do nosso jeito, e quando queremos agir do nosso jeito, caímos nisso aqui, de 1 Coríntios 6, versículos 6 e 7, demandas, queixas, problemas, espinhos. Quando abrimos mão do jeito da mensagem, do jeito de Deus, nós caímos nisso aqui, Mateus 10, 41, abrimos mão de perder o galardão do profeta, a visão daquele homem, a maneira como ele agiria diante de cada uma daquelas situações. Por isso que quando nós agimos de acordo com a nossa cabeça, irmão, olha, ao invés de edificar, nós destruímos. Se você tiver de agir, participar, atuar, certifique que participou, agiu e atuou 100% do jeito de Deus. Você tem certeza disso? Alguém disse 70%, não serve. Eu não posso trabalhar com margem de erro. Você tem certeza disso? 90%, não serve. Você tem certeza disso? 99% de certeza, então não serve. Faltou 1% no Éden, só deu desgraça, não saiu bem. Quando se trata do parecer divino, o jeito inspirado, certo de Deus, que cura, que une, que edifica, que trata, que prepara, irmão, tem que ter 100% de certeza. Porque a verdade é isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é a verdade é 100% a exatidão dos fatos. Pastor, eu acho que ela, eu acho que ele, então não dá para poder trabalhar assim. Não adianta. Aí nós vamos agir segundo nossos olhos, nossa razão, nosso entendimento, e ao invés de edificar, destruir, ao invés de salvar, condenar, ao invés de levantar, terminar de derrubar, ao invés de tirar do poço, terminar de afundar. Ao invés de reconciliar, a gente vai segregando, separando. Olha, vamos tomando aqui alguma coisinha. O profeta disse assim, perguntinhas. Maneira do profeta agir com situações corriqueiras, dia a dia de uma igreja, dia a dia de uma família. Aí vem uma pessoa e pergunta assim para o irmão Brana. Agora, irmão Brana, se uma mulher de cabelos curtos, começa aí, fala em línguas na igreja, você vai ver o que vai sair daqui, irmãos, de lição. Nem tanto as línguas e o cabelo curto, mas olha aonde o irmão Brana foi com isso. Se uma mulher, muito embora isso ensina a gente, de cabelos curtos fala em línguas na igreja, é o Espírito Santo que fala através dela ou é um espírito falso? Fala em línguas, ou canta, ou faz qualquer outra atividade na igreja, porque o dom de línguas não é o único dom que Deus derrama para o povo, é qualquer tipo de atuação. Aí o profeta vem e diz assim, o que se trata é, ela está cortando os seus cabelos e falando em línguas na igreja, profetizando, interpretando línguas. Isso é Deus ou é o diabo? Tem gente que é rápido no gatilho, já logo quer sentenciar. É Deus ou é o diabo? Estou tratando do jeito do irmão Brana. E esta é uma pergunta realmente difícil para mim. Olha que ele tinha discernimento de espírito. Ele disse, isso é difícil para mim responder. É uma pergunta difícil para mim. Eu devo ter um pouco de cuidado com isso. Então, se era difícil para o irmão Brana, irmão, imagina para nós. E se era difícil para ele, eu pergunto, por que era difícil? Porque se trata de espírito. Quando se trata de espírito, o que você tem que ter?
você tem que ter uma série de coisas para avaliar. Onde foi que ela falou? Aqui na igreja. Qual o dia? Qual o horário? Se trata de que a profecia? Se cumpriu a profecia? Tem um monte de coisas aí que envolve. O profeta disse, é difícil. Por que é difícil? Porque eu não sei. Se cumpriu? Vai se cumprir? Quebrou a ordem? Falou na hora certa? Ou foi fora de hora? Romanos 11, 29, vocação e dons são dados sem arrependimento. Aí o profeta disse, mas se uma pessoa está falando em língua e ela é ungida por Deus, ela pode estar fora de ordem. Aquilo pode ser a verdade, ela pode estar fazendo algo que não é correto, ela pode estar em desobediência, mas eu não gostaria de dizer que aquele é o diabo. Porque eu não sei se é. Então não saia julgando tudo. Aí ele segue dizendo, agora muitas vezes isso, as pessoas julgam um ao outro muito mal. Isso é uma coisa ruim para fazer. Parem de fazer isto. Você diz, ora, mas irmão Brana, ela cortou o cabelo. Ela está usando um vestidinho muito curto e apertado. Ela está usando aquele tipo de roupa, isto, aquilo. Ela não tem o Espírito Santo, irmão Brana. O profeta disse, não faça isso. Eu estou falando do jeitinho do irmão Brana. Estou falando da maneira como ele pensava. Estou falando do cuidado que ele tinha para discernir os espíritos. Não faça isso, disse o irmão Brana. Você não sabe o que há no coração daquela mulher. Você não sabe nada sobre isso. Você sabe que o Espírito Santo faria com que ela se comportasse um pouquinho melhor do que ela está se comportando. Eu verdadeiramente não aprovo esse tipo de comportamento. Mas eu vou lhe dizer, como você e eu, deixe Deus ser o juiz dos seus irmãos. Meu Deus, que profeta, hein, gente? A gente aprende e vai aprendendo, por isso que eu digo, é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Deixe Deus ser o juiz dos seus irmãos, ele diz aqui, ó. Aí ele segue dizendo, apenas pare e ore por aquela pessoa, que Deus lhe mostre a luz. Aqui há algum tempo atrás, eu encontrei um homem. Agora ele está falando de um homem santo, um homem pregador, um homem direito, um homem que quer tudo direitinho, como nós queremos, tudo direitinho, mas temos que tomar cuidado, mesmo com o nosso, queremos tudo direitinho, nós podemos errar. Aqui algum tempo atrás, eu encontrei um homem ali do lado, e eu tinha na minha igreja uma pianista aqui, e ela usava uma pequena sainha curta, e não estava exatamente do jeito que eu penso que ela deveria estar. Aquilo não era uma roupa para uma mulher cristã. Quer dizer, o profeta não concorda, mas tem um jeitinho de trabalhar. Ajuda o pastor isso. Ajuda os diáconos, ajuda os pais, ajuda os membros da igreja. Exatamente certo. E a moça também tinha os seus cabelos curtos. Ela os cortava mas ela era apenas um bebê neste caminho, nova convertida. E ela estava tocando o piano da igreja. Colocaram uma pianista na igreja nessa condição. Talvez se fôssemos aqui hoje, nos nossos dias, nós teríamos muitas críticas ao irmão Brana, ou quem colocou, né? Nova convertida, cabelo cortado, não tinha parado de cortar cabelo, saia curta e vestidinho apertado. Irmão Brana, talvez nós diríamos assim, o senhor tinha que rever isso aí. O que passava pela cabeça desse profeta? Vamos ver ele falando. E um homem me encontrou ali fora, depois do culto, e ele quase me partiu aos pedaços. Ele me disse, você é um pregador pentecostal, não tem vergonha, irmão Brana? Lavou a cara do profeta.
deixar aquela mulher se assentar ali em cima, com aquele cabelo curto e assim por diante. Bem, eu disse: irmão, eu penso que ela tem um bom espírito. Eu penso que ela tem um bom espírito. Eu com certeza, irmão, não concordo com o que ela está fazendo. Você sabe, eu prego sobre isto. A saia dela está partida aqui em cima e há duas partes abertas. A parte de trás é longa e a da frente é curta. Deve ter isso por aí, né? A parte de trás é longa e a da frente é curta. E ainda é partida dos dois lados, rachada dos dois lados. Aí o profeta vai e segue dizendo: uma delas é aqui embaixo e a outra é aqui em cima, e com uma camisa que elas usam. Então aquilo é bastante, a roupa dela é muito fina. A menina estava toda desqualificada. E ela mostra, inclusive, aquela outra roupa que ela usa de baixo, deve ser a anágua aparecendo, ali ao redor. Eu não creio que aquilo deve ser feito. Eu não gosto daquele tipo de roupa. Pois é, eu não gosto. Tem coisa que a gente não gosta. Mas tem uma maneira para poder agir. Eu não gosto daquele tipo de roupa. Realmente não gosto. Eu não posso dizer, eu não posso dizer que ela está perdida. Ela pode estar cheia do Espírito Santo, como qualquer um de nós aqui, e eu não saber. Deus é quem conhece aquilo. Porém, eu não condenaria aquela mulher, e eu não diria que ela estava indo para o inferno por conta da sua aparência. Irmão, isso aqui derruba muita coisa. Isso não abre uma porteira para um monte de espírito errado invadir uma igreja. Mas isso aqui mostra qual era o jeitinho especial que o irmão Branham tinha de tratar com quem, ainda que nascidos e criados na mensagem, deve beber na fé. A maneira dele trabalhar. Aí ele segue: esta mesma pessoa que me disse isso tinha na sua igreja uma senhora que usava cabelos longos, vestidos compridos, e tinha um temperamento suficiente para brigar com uma serra circular. E ela era tão vil, essa era bem vestida, mas o irmão Branham disse que ela era vil. Sabe o que é vil, né? Vil, ela era tão baixa, tão vil, tão suja, tão vulgar, e por fora tão santinha. Ela era tão vil quanto podia ser. Agora, cabelos longos, saias compridas, não te levam para o céu. Não, Senhor. É o Espírito Santo em você que te levará ao céu. Mas se você, como um cristão, tem o Espírito Santo, ele te levará a agir melhor do que isto. Então você deve lembrar que muitas vezes os pastores não mencionam tanto essas coisas, e as pessoas automaticamente vão seguindo em frente fazendo essas coisas. Pensam que está certo, mas não deixa de estar errado. Mas o pastor deve realmente remover aquilo, deve trabalhar. Então as irmãs da igreja, aquelas irmãs que estão moralmente em pé, um conselhozinho para as irmãs: as que estão moralmente de pé, as que estão usando suas roupas limpas, aquelas que estão usando suas roupas limpas, elas devem ser um exemplo de delicadeza maternal, a uma maneira de uma irmã. Eu acho que qualquer mulher que é uma mulher maternal, pia, dócil, e que age como uma irmã, ela deve ir lá a tal pessoa e falar com ela, mas com a doçura do Espírito Santo. Não é colocando o dedo no nariz, não é passando aquele sabão. Então, se algum dia a esposa de algum diácono orientada procurar você, receba com docilidade, porque é o profeta que ensinou. Se algum dia alguma anciã pia, dócil, moralmente em pé, tentar te ajudar com a relação à roupa ou alguma questão, abrace e receba com misericórdia. São conselhos, e era um jeitinho que tinha o profeta de agir. Às vezes ele preferia que fizesse assim, para não precisar de ficar gastando tempo aqui com isto.
Está vendo a maneira como ele agia? Aí ele segue: e se ela é de Deus, e se o Espírito Santo realmente está dentro dela, como eu disse, e ela for corrigida, ela rapidamente corrigirá aquilo. Ela vai se afastar daquilo. Agora, se ela não tiver o Espírito Santo, ela rejeitará. Então, eu não condenaria aquela pessoa. Agora, a pessoa que fala em línguas, agora, eu não tenho que dizer algo aqui que pode ser um pouco estranho. Olha, eu tenho que dizer algo aqui que seja um pouco estranho. Se você não concorda comigo, tudo bem, não tem problema. Veja você, nós julgamos mal estas coisas muitas vezes. Vamos sempre tentar pensar o melhor de qualquer que seja a pessoa que está tentando fazer algo correto. Vamos expressar o nosso melhor para elas. Eles estão tentando. Nós não conhecemos o seu coração, a não ser que você tenha um discernimento do Espírito. Se um irmão for achado em falta, deixe aqueles que são espirituais irem até aquele irmão, num espírito de mansidão, considerando a você mesmo, o fim de que não seja persuadido, a fim de que não seja persuadido. Não diga que ela não tem o espírito correto, isto seria mal. Mas às vezes a gente, por hábito religioso, a primeira coisa que nós falamos é: olha, irmão, tenho que te falar, mas você não tem o espírito correto. O irmão Bruno diz assim: vá corrigi-lo e nunca diga que ele não tem o espírito correto. Mas nós dizemos assim: olha, irmão, eu vim aqui porque eu quero te falar, irmã, eu quero te falar que você não tem o espírito correto. O profeta disse: vá lá, converse com mansidão, seja dócil e nunca diga que eles não têm um espírito correto. Que coisa! Ouça, agora vou dizer algo, vai realmente te apunhalar por um instante, mas fique quieto. Fique quieto por um momento. O Espírito Santo pode falar até através de um hipócrita. Eu já vi isso ser feito e eu posso te provar através das Escrituras. Eu já vi hipócritas tomarem o genuíno interpretá-las. Eu já vi hipócritas tomarem o genuíno Espírito Santo e falarem através dele. Esta é a razão que você não pode dizer que o falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo, mas nunca diga que é o diabo. Está vendo? A maneira que tinha o profeta em lidar, aqui destacando isso, com o desvio de conduta da mulher. A maneira que tinha o irmão Brana em lidar, agora aqui na mensagem Perguntas e Respostas de número 13, parágrafo de número 384. Irmão Brana, é o que eu resumi aqui. Ouvimos dizer que o Senhor é o Messias. Como o Senhor lida com isto? Isso é a maneira como ele lidava com isto. Aí ele segue e diz assim: ouça, irmão, eu imploro diante de Cristo que vocês contenham esta parte, não leve isto adiante. Isto não é verdade. Aí ele segue: mas eu creio que eu sou um ungido. Ungido significa Cristo. Ele está dizendo: de certo modo sou, não do modo como estão falando, mas eu sou um ungido. Ele disse: eu creio que eu tenho a mensagem do dia. Eu creio que esta é a luz do entardecer. E ela está dizendo que aquele tempo está chegando. Eu creio que esta é a mensagem que você tem, a mensagem que o anjo nos deu no rio Ohio. Agora, vocês, irmãos, guardem essas coisas só para vocês. Vem, agora guarde isso consigo mesmo. Eu quero lhes esclarecer isso porque aqui estão vocês são os meus pastores. Se tratava de pessoas que pregavam essa reunião. Então eu tenho que fazer isso. Vocês são os meus irmãos que trabalham comigo nesta mensagem.
Agora, eu mesmo como um homem, olha isso aqui, hein? Eu mesmo como um homem, sou exatamente como você, ou talvez pior do que vocês. Acredito que a maioria de vocês tem raízes cristãs, eu não. Sou o maior pecador entre vocês, no meio de vós. Talvez eu tenha tido a vida mais baixa e vil do que todos vocês, talvez mais vil do que o pior dos incrédulos. Mas desde criança eu soube que existia um Deus, que havia um Deus, e que Ele estava falando comigo. Deixe-me dizer isso. Creiam nesta mensagem. Olha aí, com todos os pesares, deixe-me vos dizer isso. Creiam nesta mensagem. Olha o que ele está dizendo: nunca deixe de crer nesta mensagem. E agora ele diz assim, ó: você, lembre disso, você faz parte, haverá uma mensagem, haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem, isso pode ser alguém depois de mim, mas lembre-se disso, eu quero colocar todos vocês agora nisto, no lugar aonde eu estou, não apenas eu, mas todos vocês, porque você está nisso, o mesmo tanto que eu. Vocês todos são mensageiros desta mensagem. Irmão Brana passando isso para os ministros e dizendo assim, ó: vocês todos são mensageiros desta mensagem. Aí ele segue, parágrafo 426. Então agora, a razão pela qual esta mensagem terá que ser vista neste aspecto, é porque foi assim na primeira vinda de Cristo. É inevitável. Eles confundiram João como o Messias, e João apenas disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Aquelas coisas apenas provaram que a mensagem de João era verdadeira, e ele disse: estas coisas apenas provam que nós estamos com a mensagem do dia. Se esta mensagem não fosse verdadeira, não teria tanto fanatismo e ismo que seguiria atrás dela. É assim. Aí um irmão vai e pergunta para o irmão Brana assim, ó: irmão Brana, somos responsáveis por pôr essas coisas em ordem? Podemos tentar resolver isso? Haveria alguma coisa que nós poderíamos fazer para acabar com estes ismos, com essas conjecturas, com essas doutrinas erradas? Olha aqui, é o jeitinho do irmão Brana. Ele vai falar assim: não, irmão, não há nada que se possa fazer, deixa-os. Olha aí, deixa eles, irmão, deixe pregar que veio, que virá, que não vai vir, que está, que não está, que acontecerá, que não acontecerá. Que diferença faz? O irmão Brana disse assim: não faça nada para tentar evitá-los, deixe eles irem. Não há nada que você possa fazer. Mente réproba. Poderia aquilo se desenvolver apenas em uma mente perversa. Isto chegaria em uma mente perversa. Somente assim, deixe eles. Se o homem do qual foi falado testemunhasse que ele era o Messias, então saberíamos que ele era um falso. Eu não tenho feito isto. Eles é que estão falando que eu sou. Eu nunca disse ser. O profeta disse: se eu dissesse ser, eu seria um falso, minha mensagem seria um falso. Deixe eles. Mentes réproba, perversas, disse o irmão Brana. Este é o homem que verdadeiramente é um profeta. Ele apenas identifica o seu lugar na profecia. Eu sou a voz que clama no deserto. É apenas isso. Deixe eles falarem o que eles quiserem. Aí ele segue dizendo assim: irmão Brana, ele segue dizendo assim, ó: um doutor amigo, médico meu aqui, veio a mim e disse: Bill, eu poderia fazer isso correr rapidamente, fazer todo mundo pensar que o Senhor é o Messias aqui. O médico chamou o irmão Brana e disse para ele. Aí o profeta disse assim: por favor, doutor, não faça isso. Eu disse: não faça isso. Aí o médico me disse: irmão Brana, nunca vi ninguém no mundo, na história, que tivesse feito as coisas que você fez, a não ser o Senhor Jesus. Eu vou a essas igrejas, eu vou a todos os pregadores, e nunca vi um dom e um ministério como o seu. Estou todos os dias aqui, e eu sei que você é o Messias. O irmão Brana disse para ele assim: ó: isto não é verdade, doutor, não faça isto.
Aí o profeta disse: uma mulher trabalha lá em casa, irmão Brana, e ela estava desenganada. Ela mora aqui perto da igreja. Dará o que fazer para provar a ela que você não é o Messias. Para ela você é o Messias. Você a salvou, você a curou. Aí o profeta disse: diga a ela para ficar caladinha, certamente eu não sou o Messias. Era o jeito dele trabalhar, era a maneira dele. E aí quando alguém dizia: mas não é o Messias, ele dizia: o Messias é ungido. De certo modo sou ungido, mas não ungido como você pensa que sou, não daquele jeito. Não, eu não sou o Messias. Ele dizia assim e deixava as coisas assim, porque ele sabia que tinha um ministério ali tão parecido com Jesus, que era difícil alguém de mente réproba não confundir aquele ministério com o Senhor Jesus. As maneiras como ele lidava, pontos doutrinários, casamento e divórcio, família, filhos, ordem da igreja, a falta de conduta dentro de uma congregação, tanto da parte das mulheres quanto da parte dos homens, enfim, era o jeito dele, maneira como ele agia com aqueles que caíam. Chegaram para o irmão Brana e perguntaram para o irmão Brana assim: irmão Brana, qual é o nosso plano para excomungar do nosso meio aqueles que caíram? O profeta disse: não, nós não temos um plano para isso. Era o jeito dele trabalhar. Aí o profeta disse: olha, se algum homem entrar aqui, desrespeitar as nossas filhas, nossas esposas, certamente vocês vêm a mim, nós daremos um jeito e resolveremos isso. Mas se é um dos nossos irmãos ou presbíteros que porventura caíram e tiveram a infelicidade de viver algum problema, o profeta disse: eu aprendi com o irmão Petros. Eu perguntei ao irmão Petros: quem são os seus presbíteros? Ele me disse: os meus presbíteros são Jesus. Aí ele disse: sim, irmão Petros, eu sei que são Jesus, mas eu gostaria de saber o que você faz com os seus presbíteros, que porventura eles desviam-se e caem da fé. Vocês os põem para fora ou excomungam? O profeta disse: não. O irmão Petros olhou para mim e disse: nós simplesmente os recuperamos. Nós os assentamos, os deixamos por um tempo em um canto, nós oramos por eles, nós não os excomungamos. E quando algum dos nossos pastores deseja recebê-los e continuar tendo companheirismo com eles, nós os deixamos ter companheirismo normalmente com as igrejas e os ministros que o recebem. Fica a cabo das igrejas e dos ministros recebê-los ou não, mas nós nunca colocamos um para fora. Aí perguntaram: mas por que nunca colocaram para fora? Ele disse: porque nunca houve um que não falhasse e não consertasse, nunca houve um que não caísse e não levantasse, nunca houve necessidade de fazer isso. Irmãos, se tomarmos o jeito do profeta para lidar, com certeza, irmãos, muitos problemas serão evitados no nosso meio, porque o Espírito da graça, ele fortalece, ele não enfraquece. Ele salva, ele unifica, ele não esquarteja, ele não divide. Então, se você quiser tomar perguntas e respostas, de número 12, 505 até o parágrafo 518, o profeta disse: nós apenas oramos por eles. Eu achei aquilo tão amável. Ninguém coloca ninguém para fora desta igreja. Nós aprendemos um pouco diferente. A gente aprendeu a que põe para fora. Mas o profeta disse: nessa igreja ninguém põe para fora, ninguém chuta para fora, só extremos casos de espíritos zombeteiros. Mas o profeta disse: aqui não se chuta, não se põe ninguém para fora. E ele disse: achei isso dócil. Então, se um dos irmãos concordarem, ele então continua ali e eles podem recebê-los. É desta forma que o profeta disse: achei isto muito amável. Quer dizer, ele tinha uma maneira. Leia mais a mensagem que você vai mudar muito o seu jeito. Eu irei mudar o meu. A igreja, nós iremos mudar muitos paradigmas, muitas tradições que nós mesmos criamos na nossa cabeça. Leia a mensagem com carinho, com oração, com auxílio da Bíblia,
que você e eu, nós iremos amadurecendo na fé, amadurecendo na caminhada, e você vai saber o que é certo, o que é errado, mas vai ter uma visão mais escriturística, mais dentro, próxima do jeito que o profeta irmão Branham agia. Você vai herdar, nós iremos ter esse jeito. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? É só um pensamento que eu gostaria de trazer para a igreja. Se fosse por um tópico aqui, nós iríamos chamar isso o jeitinho especial do irmão Branham. Era a maneira que ele agia. O jeitinho especial do irmão Branham, caçar com aquele cruel caçador, até guiá-lo em nome de Jesus Cristo. O jeitinho especial do irmão Branham, deixar Léo e Gene gravando as fitas, comercializando as mensagens e as fitas, até que aquele problema moral deles fosse tratado. Que coisa! Nós somos muito intolerantes. Se nós herdarmos o jeito do mensageiro, eu acho que nós vamos saber distinguir entre a severidade, seriedade, rigidez, flexibilidade, longanimidade, bondade e misericórdia da mensagem. Essa mensagem tem esses dois lados. Assim sendo, nenhum dos santos se perderão. Há pessoas que estão hoje perdidas, porque acham que não há mais misericórdia para elas, só porque não mostraram para ela o jeitinho do mensageiro, o jeitinho da Bíblia em tratar com o eleito. Senão ele poderia crer na própria expiação e salvação dele. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Alguém gostaria de levantar a sua mão, a sua voz, começar a orar nesse momento? Dizer obrigado, Senhor, por essa maneira misericordiosa que o Senhor tem de trabalhar conosco. Que seria da minha vida, Pai, se não fosse esse jeito misericordioso? Que seria da minha vida se não fosse essa revelação da Tua graça? Onde está a igreja para orar agora? Todos vocês já foram beneficiados por isso, igreja. Alguém aí que tem agora motivação para abrir a boca e começar a falar com Jesus? Fale com Jesus. Jesus já falou com você nessa manhã? Então fale com Jesus nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Pai. Senhor Deus, meu coração pede para aprender, Senhor. Eu não estou fechado, eu estou aberto, Pai. Estou aberto ao aprendizado, desde que venha da fonte, Senhor. Essa mensagem é uma fonte, essa Bíblia é uma fonte. Pai, a igreja está aberta em aprender, Pai. Queremos receber da Bíblia, da mensagem, do Teu coração, Pai. Não nos deixe estribar em nosso próprio entendimento. Nosso entendimento destruirá, matará, separará, Senhor. Mas Deus, o Teu entendimento, a Tua sabedoria em nós, a Tua misericórdia e longanimidade, trabalhando dentro do nosso lar, salvará o filho que está fraco na fé, salvará aquele marido debilitado, aquela mulher enfraquecida. Pai, o Teu jeito, misericórdia, trabalhando dentro da igreja, tirar ao fraco, sou forte, ao caído, põe-te de pé, ao que está manchado, o sangue de Jesus Cristo te lava, te purifica, te branqueia nessa hora. Pai, dá-nos a Tua graça inesgotável, a Tua misericórdia incomparável, Senhor. Derrama isso sobre a Tua noiva. Pai, são pensamentos, é um diálogo, Senhor,
entre a mensagem e a tua igreja, entre o ministério e os filhos desta casa. Agora ensina-nos, ó Pai, ensina-nos a justiça, ensina-nos ao amor, ensina-nos a pureza, ensina-nos os frutos do Espírito, a paz, a bondade, a longanimidade. Põe isso dentro dessa noiva, Pai. Dá-nos esses frutos do Espírito, Senhor. Queremos colher a graça, a misericórdia, não a vingança, a destruição e o juízo, mas queremos os frutos do Calvário, do sangue, do favor imerecido, ó Pai. É isso que queremos colher, porque o nosso coração suspira por isso, nossa alma grita e chora por isso. Misericórdia quero e não juízo, Pai. Misericórdia sobre a sua igreja, misericórdia sobre os fracos, misericórdia sobre os que estão caídos, misericórdia sobre aqueles que andam, ó Pai, sem rumo, sem direção. Faz a luz brilhar. Misericórdia para o membro de igreja, Pai, que talvez já tenha o teu Espírito Santo, mas precisa de melhorar a sua conduta em todos os aspectos da sua vida. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Como pai queremos ser melhor, como mães, minhas irmãs querem ser melhores, como filhos queremos ser melhores. Deus, como marido, como esposas, como cidadão, como cristãos, Pai, queremos ser melhor. Esforça a nossa coragem, ajuda-nos, ó Pai. A Ti nós viemos nessa manhã ouvir o Teu ensinamento, a Tua misericórdia faz resplandecer sobre a Tua igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Coloque o coração em ordem. Se você colocar o coração em ordem, as outras coisas entrarão. Coloque. Não adianta você começar de fora. Pôs o cabelo, pôs a roupa, pôs o exterior e o coração está em desordem. Irmão Brana citou essa mulher: cabelo, roupa, tudo em ordem e coração em desordem, que fez ela ser chamada pelo profeta homem dócil, manso, humilde, mas disse assim: quão vil ela era. Tudo em ordem por fora, tudo em desordem por dentro. É uma façanha, né? Ser algo por fora que não é por dentro. Também deve ser uma tortura, um peso, deve ser um massacre para uma pessoa viver assim. Então, coloque o coração em ordem, encha-o com o Espírito Santo, e você vai perder a aptidão, o desejo, o gosto de fazer as obras da carne e de desrespeitar os mandamentos, a palavra, porque Jesus disse: os que não me amam, não guardam a minha palavra. Então, se você o tem no coração e você o ama, você terá um desejo muito grande de obedecer essa palavra. Deus te abençoe. Se tendes demandas e queixa uns contra os outros, perdoai-vos uns aos outros e ore muito, incessantemente, uns pelos outros. Este lugar é alvo do diabo. Todas as armas do inferno estão apontadas para ele. Então ore uns pelos outros, socorra, proteja, cure, fortaleça, edifiquemo-nos uns aos outros em Cristo, porque este aqui é o pedacinho de terra, sua casa lá é um pedacinho de terra em passos aonde o diabo ainda não conquistou. O mundo jaz no maligno, mas o nosso pedacinho de terra, nosso lar, nossa igreja é o pedacinho que o inimigo não conquistou, mas está sedento para poder conquistar. Então, seja sempre sóbrio, vigilante, e quando você for agir, tiver de agir, pense nisso. Como Jesus agiria? Como Paulo agiria? Como o irmão Brana agiria? E peça a Deus o jeito deles, que você vai ser, eu vou ser, mais prudente em minhas atitudes. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até quarta-feira, quando estarei aqui de volta.